E se eu te dissesse que, em apenas 61 segundos, um dos maiores ídolos do K-pop conseguiu fazer o mundo inteiro parar? Não por um escândalo, não por uma polêmica, mas por algo muito mais raro hoje em dia. Empatia verdadeira? Bem-vindos de volta ao canal K-pop Coreia. Hoje o vídeo é daqueles que fazem a gente refletir, daqueles que vão além da música, além da performance, além do espetáculo. Porque o que aconteceu naquela noite, ninguém estava preparado. Era só mais uma apresentação, um programa japonês, um encontro entre grandes nomes da indústria. Mas, de repente, algo pequeno, quase invisível, se transformou em um momento gigantesco. E tudo gira em torno de um nome que você já conhece muito bem, Jungkook. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que realmente faz um artista ser inesquecível? É o talento? A beleza? A fama mundial? Ou são os pequenos gestos, aqueles que quase ninguém percebe? E mais importante, será que ainda existem momentos genuínos em uma indústria tão competitiva como o K-pop? Porque o que você está prestes a ver não é só uma performance, é um daqueles raros momentos em que a máscara do entretenimento cai e o lado humano aparece. E talvez, só talvez, seja exatamente por isso que milhões de pessoas não conseguem parar de assistir esse vídeo. Então fica comigo até o final, porque eu quero que você mesmo responda. Isso foi apenas uma apresentação? Ou foi algo muito maior? Pessoal, naquela noite, o mundo do K-pop foi abalado mais uma vez por um momento inesperado. No dia 3 de abril de 2026, um pequeno clipe de apenas 61 segundos se tornou o centro das atenções no mundo inteiro. E por trás desse breve momento, um nome se destacou mais uma vez, capturando milhões de corações. Jungkook. Ninguém estava realmente preparado para o que iria ver. O clipe mostrava o BTS participando de um grande programa de variedades japonês, ao lado do popular grupo Snowman. Mas o verdadeiro destaque não estava no cenário, e sim em um detalhe inesperado. No palco, Jungkook e Taehyung estavam lá com seu carisma de sempre. Mas, ao lado deles, havia uma dançarina com uma altura bem menor. O contraste criou uma imagem única, como se dois gigantes estivessem ao lado de uma pequena figura cheia de energia. Mas não era apenas sobre diferença de altura. Era sobre como Jungkook reagiu àquela situação. E aqui vai outra pergunta. Quantas pessoas, no lugar dele, perceberiam esse detalhe? Quando a música começou, ele não apenas dançou, ele interagiu, ele apoiou, ele garantiu que aquela dançarina se sentisse parte daquele grande palco. A performance começou com a icônica música Dynamite. Cada movimento era preciso, cada passo sincronizado. Mas o que realmente chamou a atenção foi algo sutil. Jungkook olhava constantemente para a dançarina, como se estivesse dizendo sem palavras: "Você não está sozinha aqui." Por trás do seu sorriso, ele mostrou um lado que nem sempre vemos. Ele não era apenas um performer de nível mundial. Era alguém que fazia os outros ao seu redor se sentirem importantes. Em um momento da coreografia, a dançarina se inclinou. E foi aí que algo ainda mais humano aconteceu. Sem hesitar, Jungkook aplaudiu. Um gesto simples, mas que chamou a atenção do mundo inteiro. E me diz, quantas vezes um gesto pequeno diz mais do que 1000 palavras? As reações dos fãs foram imediatas. As redes sociais explodiram com comentários, todos focados em uma coisa: a forma como Jungkook trata as pessoas no palco. Não apenas como colegas, mas como parceiros de verdade. Em pouco tempo, o clipe ultrapassou centenas de milhares de visualizações. Mais de 215 mil views e dezenas de milhares de curtidas provaram uma coisa: às vezes, os menores momentos são os que mais impactam. Muitos disseram que a diferença de altura só destacou ainda mais a presença de Jungkook. Ele parecia uma figura protetora, não só fisicamente, mas emocionalmente. E o mais interessante, ele nunca tentou roubar os holofotes. Ele compartilhou. Cada sorriso, cada olhar parecia um convite para que a dançarina também brilhasse. Enquanto isso, Taehyung também mostrou uma energia incrível. Mas de alguma forma, os olhos sempre voltavam para Jungkook. Pouco depois, novas fotos foram divulgadas, mostrando Jungkook e Taehyung ao lado do Snowman. O cenário moderno, com a marca Sorry Snow, trouxe uma atmosfera vibrante. Mas, mais uma vez, Jungkook chamou atenção sem esforço. Em cada pose, ele mostrava uma dualidade impressionante.
descontraído de um lado, estrela global do outro. Essa colaboração entre K-pop e J-pop se tornou um dos momentos mais marcantes do ano. Mas não foi pelo tamanho do evento, foi pela conexão. O episódio especial de 3 horas era muito aguardado, mas ninguém imaginava que um momento tão pequeno se tornaria o grande destaque. Para muitos fãs, isso não foi apenas uma apresentação, foi uma prova. Uma prova de que Jungkook continua evoluindo, não só como artista, mas como ser humano. Ele mostrou que ser grande não é diminuir os outros, é levantá-los. E talvez seja exatamente por isso que ele é tão amado, não acha? Não apenas pela voz, não apenas pela aparência, mas pelo coração. Cada detalhe daquele clipe parecia montar um quebra-cabeça maior, mostrando quem Jungkook realmente é. Um artista que não foca apenas na perfeição, mas na conexão. Com o tempo, o vídeo continuou viralizando. Não por polêmica, mas por sinceridade. E em um mundo cheio de competição, momentos assim são raros, são reais, são humanos. E muitos fãs começaram a se perguntar: e se tivéssemos mais momentos assim? Porque se 1 minuto já causou tanto impacto, imagina o que mais poderia acontecer? Mais uma vez, Jungkook provou que não é apenas um idol. Ele é um símbolo de como arte e empatia podem andar juntas. E quando as luzes se apagaram, uma coisa ficou, uma sensação. Como se todos tivessem presenciado algo único, algo que não pode ser ensaiado, algo que não pode ser repetido, algo que não pode ser esquecido, porque por trás de todo o glamour estava Jungkook, fazendo o mundo parar, por um instante, e sentir. E talvez, depois de tudo isso, a pergunta mais importante não seja sobre o que aconteceu naquele palco, mas sim sobre o que ficou depois, porque o tempo passou, outros vídeos surgiram, novas apresentações tomaram conta das redes. A indústria continuou girando, rápida, intensa, quase impossível de acompanhar. Mas, curiosamente, aquele pequeno clipe de 61 segundos não desapareceu. Ele permaneceu. E não apenas como mais um momento viral, mas como algo que as pessoas continuaram revisitando. E por quê? O que faz alguém voltar tantas vezes para um vídeo tão curto? O que existe ali que não se perde, mesmo depois de dias, semanas, talvez até anos? Talvez a resposta esteja justamente naquilo que não foi planejado. Porque em um mundo onde quase tudo é ensaiado, calculado e perfeitamente coreografado, aquele momento fugiu do roteiro. Não havia obrigação, não havia necessidade, não havia motivo estratégico. E mesmo assim, aconteceu. Jungkook não precisava olhar para a dançarina, não precisava ajustar seus movimentos, não precisava aplaudir, mas ele fez. E é exatamente aí que tudo muda. Porque quando alguém faz algo sem precisar, aquilo revela quem essa pessoa realmente é. E talvez seja isso que tenha tocado tantas pessoas. Não foi apenas sobre talento, não foi apenas sobre presença de palco, foi sobre escolha, a escolha de incluir, a escolha de apoiar, a escolha de dividir o momento. E isso não se ensina em ensaios, isso vem de dentro. Enquanto milhões assistiam, pausavam, voltavam e assistiam de novo, novos detalhes continuavam surgindo. Um olhar mais atento, um pequeno ajuste de espaço, um sorriso sincronizado com o momento certo. Coisas que passam despercebidas à primeira vista, mas que com o tempo revelam uma profundidade ainda maior. Quantas vezes você já reassistiu algo e percebeu algo novo? É como se aquele vídeo não fosse apenas uma performance, mas uma experiência. Cada vez que alguém assistia, levava algo diferente. Para alguns, foi admirável. Para outros, emocionante. E para muitos, inspirador. Porque, no fundo, não se trata apenas de um idol no palco. Se trata de como pequenas atitudes podem mudar completamente a forma como vemos alguém. E talvez até como vemos o mundo. Em uma indústria onde a pressão é constante, onde cada passo é analisado, onde cada erro pode se tornar manchete, escolher ser gentil é quase um ato de coragem. E Jungkook fez isso da forma mais natural possível, sem discursos, sem chamar atenção, sem transformar em espetáculo, apenas sendo ele mesmo. E isso levanta outra questão. Será que são esses pequenos gestos que realmente definem um artista? Porque, no final das contas, coreografias podem ser copiadas, performances podem ser repetidas, palcos podem ser recriados. Mas momentos como esse, não. Eles são únicos. Eles acontecem uma vez e ficam para sempre.
E talvez seja por isso que tantas pessoas sentiram algo diferente ao assistir aquele vídeo. Não era apenas admiração, era conexão. Uma conexão silenciosa, mas poderosa. Como se por um instante a distância entre palco e público deixasse de existir. Como se todos estivessem ali, vivendo o mesmo momento. E quando isso acontece, não é mais apenas entretenimento. Se torna memória, se torna sentimento, se torna algo que você carrega com você. E então, mesmo depois que o vídeo termina, mesmo depois que a música acaba, mesmo depois que as luzes se apagam, aquilo continua, na forma como você pensa, na forma como você sente, na forma como você passa a observar os pequenos detalhes, porque, no fim, não são os momentos grandiosos que mais nos transformam, são os pequenos, os silenciosos, os inesperados, aqueles que quase ninguém percebe, mas que dizem tudo. E talvez, só talvez, se mais pessoas escolhessem agir assim, com atenção, com empatia, com presença, o mundo não precisaria parar por 61 segundos para sentir algo verdadeiro, porque isso faria parte do cotidiano. Mas até lá, momentos como esse continuam sendo raros. E exatamente por isso, inesquecíveis. E agora eu te pergunto, depois de tudo isso, você ainda vê esse vídeo como apenas uma performance? Ou como algo que vai muito além disso? Porque, no final, talvez o maior impacto não tenha acontecido no palco, mas dentro de cada pessoa que assistiu. E essa é a verdadeira força de um momento que nunca será esquecido.